Não é barrigada. É coisa importante. Recebi essa mensagem ontem à noite numa pergunta que fiz a uns amigos do Corinthians e... Eu não sei, acho que você vai chorar. Meu Deus, então tem a ver com o Inter, só pode ser isso. Não, você vai... Não é nada do Félix Torres. Nada do Félix Torres. Bom. Não vai de graça, porque ele é um jogador equatoriano. Mas eu aceito doação, repito. Ele é equatoriano. E vocês, se quiserem copiar os blogueirinhos aí, fiquem à vontade, viu? Não precisa falar que foi no jogo aberto que você ouviu, não. Porque quando eu declarei aqui, no jogo aberto, que Memphis Depay estaria no Corinthians... Hoje eu anuncio que Memphis Depay está longe do Corinthians. Como é que é? A renovação dele ficou meio difícil. Tentaram um patrocinador, né? E o orçamento não bate. Se não conseguir esse patrocinador, não bate. E o que foi praticamente que, resumindo até aqui, que ele não terminou o contrato, ele não continua no Corinthians. Essa é... Eu estou até emocionado com esse Mas aí eu não tô entendendo o motivo da sua tristeza. Você tem que agradecer, porque o Corinthians não tem dinheiro pra pagar ele. Porque ele subiu em cima na bola de um clássico, ele deu uma caneta no Sabino, ele fez estrago aqui, esse menino. Ele fez e ganhou títulos. Ele ganhou uma Copa do Brasil, tudo bem que ele recebeu o prêmio sozinho. Mas ele... Ídolo do Onde que ele vai Corinthians. turistar agora? Ídolo do Corinthians. Mas do vem cá, Corinthians. o Corinthians vai pagar até o final, viu? Não vai fazer que nem o Arboleda que Até o sumiu. final da vida dele, né? O Arboleda sumiu. Até o final da vida dele, que eu vou uns 40 anos. Ídolo do Corinthians é você, não o Memphis Depay. Não, mas eu vi que o Corinthians ia pagar um menino da base, teve uma lesão, foi pra justiça até os 75 anos de idade. Isso aí é difícil acontecer. No Corinthians fizeram um negócio lá, tiraram uma parte toda do... Porque o Corinthians é referência, né? O Corinthians tudo é lá no Corinthians, acontece tudo lá. Todo mundo pode falar tudo o que quiser também da imprensa, pode falar do juiz, pode falar da CBF, da Conmebol, que não acontece nada. Agora o Corinthians falou, é punição. Até o uniforme tá errado. Até o uniforme agora tô vendo que tá errado. E o contrato do Memphis vai até o dia 20 de junho, depois ele vai embora, vai seguir. Assim como falei que ele viria, estou dizendo aqui que o Memphis não continuará no Corinthians. Essa é a bomba. Dia 20 de junho. Até O pagamento. Cicinho. Ele tá recebendo, Cicinho. Senão já tinha ido embora, que nem Arboleda. Com 75 anos ele vai receber. Que nem Arboleda, já tinha ido embora. Agora, gente, passa rápido o tempo, porque ele chegou em setembro de 2024 ao Corinthians e de lá pra cá são 77 jogos com a camisa do Timão. Ele teve 20 gols e 15 assistências. E os títulos? Um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Ser ídolo? E este ano, vamos mostrar o que aconteceu com o Memphis até agora. Só em 2026 foram apenas 12 partidas, um gol, uma assistência... E aí, repetindo o título da Supercopa do Brasil. Chico Garcia, informação dada pelo Ronaldo Giovanelli, exclusiva para o Jogo Aberto. Memphis Depay, segundo o Ronaldão, e as fontes que ele consultou, não permanecerá no Timão. O grande problema é que quando a gente avalia o Memphis, inevitavelmente a gente vai para o chamado custo-benefício. Porque em algum momento o contrato dele acabou vazando e a gente acabou tendo informação... Muitos contratos são feitos assim. Agora, a maneira como foi feito o contrato do Memphis realmente chamou a atenção porque ele tinha bônus a cada passe, a cada jogo, a cada minutagem em campo e isso realmente transformava o salário dele numa coisa estratosférica, se tratando de futebol brasileiro e especialmente de um clube que tem muitas dívidas. Agora, se eu não fosse, digamos, preocupado, né, com as contas, mas não tem como separar uma coisa da outra. Agora, no que diz respeito ao objetivo esportivo, a passagem do Memphis ela é extremamente vitoriosa. Ele foi responsável direto não só pelos 3 títulos, não só pelos títulos. Em 2024, o Corinthians estava sendo rebaixado e não foi muito por conta de Memphis Depay, potencializando naquele momento o futebol de Garro e Yuri, transformando naquela arrancada um time que saiu da zona para a Libertadores. E dando ao Corinthians calendário, porque naquele ano, o time que não entrasse na Libertadores, como o Corinthians tinha sido eliminado do Paulista prematuramente, sob comando de Antônio Oliveira, se ele não fosse para a Libertadores, ele não teria nem a Copa do Brasil. Então, ele deu o calendário ao Corinthians. Mas, Chico, nos moldes atuais, Chico, não cabe no orçamento. Aí é que não dá para fazer essa loucura. O problema é esse, é que hoje você precisa pagar uma conta que é impagável. Agora, o Memphis é tão bom, mas tão bom, que ele já deixou um sucessor, Cicinho.
Jesse Lingard está jogando, é titular, joga todos os jogos. Olha o Chico, você tá de E sacanagem, será o Chico. novo gringo da Fiel. O Memphis é tão isso, bom Chico. que ele foi lá e contratou. Tá aqui, meu filho, eu vou embora, mas fica aqui o Lingard e É, cuida da o bom que vocês casinha. só lembram E o Zacarias que ele trouxe também? Cadê? Esse O Lingard esteve muito próximo de acertar com o Remo antes do Corinthians. então. Mas aí o Memphis foi lá Agora, e contratou. Ronaldão, a pergunta é essa. Mas que projeto era esse que ele queria que o Corinthians não consegue pagar? Não, os moldes atuais do contrato dele é uma coisa estrondosa aí. Ficou difícil até para o próprio Stabile tentar manter aí a folha salarial, e é difícil fazer isso. Pelo que eu fiquei sabendo, ele tentou patrocinadores para também tentar segurar, porque é o que o Chico falou, dentro do campo ele responde, só que fora deixa um rombo e fica difícil. Os caras ganham a Copa do Brasil, o prêmio foi para ele. Então, tem coisas que não dá para fazer loucura. E o Stabile tá de parabéns, porque não tem como fazer loucura e pagar um só e deixar de pagar Fiel os faz demais, outra né? vaquinha, pô. Ou se não chama o Arboleda, né? O Arboleda não quer receber. Eu acho melhor chamar o Arboleda e o Rames Rodrigues, Não, mas é uma porque eles não saída. recebem. Também não aparece. É uma Agora, saída. dizendo de novo do Memphis Depay, que foi uma baita contratação, só que os números não ajudam a Não permanência. se sustentam. Ô, Rê, eu não sou... Pisou na bola, num O Ronaldo sabe clássico, muito coisa bem. mais linda. Meu coração não é corintiano, né? Não, né? Mas na minha interpretação de ídolo, é ídolo sim do Corinthians. Porque, poxa, vai além do campo também, né? Um cara que soube quantos craques já vieram pro Brasil e não conseguiram se identificar com a torcida, o torcedor de fato gostar, o cara jogar, o cara gostar do ambiente, muitos. Em campo também é um sucesso absoluto, né? A passagem do Memphis no momento de Fora de campo ele foi um tsunami, né, Esgato? Você sabe. Ele fez o que o Sgarbi gostaria de ter feito e não conseguiu. Fez estrago. Mas, Sgarbi, pela sua tristeza, se você arrumar um patrocinador forte, eu acho que ele fica, hein, bebê? Não, mas não viaja. Mas aí, em campo, pô, é um cara que, como o Chico falou muito bem, nos 3 títulos, o cara que diretamente está relacionado, está envolvido nos 3 títulos. No momento Aí muito os outros difícil do jogadores Corinthians. também não estavam envolvidos, não. Tava, O Yuri mas Alberto o que deu um Edu, passe para. pra ele. O Hugo que fez Ídolo. grandes O cara defesas. virou ídolo. Pô, pelo amor de Deus. Virou ídolo. Ronaldo. Esses aí ganham também, tá? Edu, mas esses aí pelo amor ganham de bem Deus, também, tá? Vocês falaram que, pô, o Memphis... Edu, Depay vocês é não ídolo. têm o Memphis, você tá com Não, inveja, eu tô falando que é o Edu. seguinte, a torcida do Corinthians era tão carente por ídolos que ele pegou um cara como o Memphis, que é um cara conhecido mundialmente, e abraçou. E ele fez por onde? Porque o que gastou com o Memphis, ele tinha que fazer isso aí mesmo e ganhar mais ainda títulos. Porque só 3 títulos, por tanto que ele tá ganhando, é muito pouco. Mas ele ganhou em cima do Palmeiras. Então é título diferente, então pega 2 troféus. Agora, Capelanes, é complicado mesmo, porque chega uma hora que não é só a situação do Memphis, a situação econômica do Corinthians é insustentável. Chegou num patamar que hoje, para qualquer gestor, vai ser complicado de manejar tudo isso. E manter o Memphis nos mesmos moldes é impossível. Você sabe que eu não acho o salário dele caro? Não, mas não é só salário. né? É aí que eu ia entrar. Se fosse só o salário, por exemplo, patrocinador, master lá pagar metade, o Corinthians outra metade. Estamos falando aí de 2 pontos alguma coisa, bolinha. Cara, caro é você pagar 25 milhões do Pedro Raul. Caro é você pagar mais de 40 no Facundo Torres. Rojas. Caro é você pagar no Rojas. Caro é você pagar Thales no Magno. Rames Rodrigues. Caro é Vitinho. você pagar em todos esses jogadores. Isso é caro no futebol. Você gastar no Luan mais de 40 milhões, o cara não jogou, o Corinthians tentou expulsar o cara de tudo quanto Então é jeito. coloca o Pato aí também nessa história. Isso é caro no futebol. O problema do Corinthians, o salário, eu acho que o Corinthians consegue viabilizar. O problema é o plus. É o a mais, é o que está no contrato que vazou, ou que vazaram, inclusive, que aí você tem não sei quantas cozinheiras, o quarto lá não sei no que hotel, você tem um motorista com blindado para lá e para cá. Aí você começa a aumentar tanto o valor que foge do controle do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, se ele conseguisse convencer o Memphis por um lado, Memphis, abra a mão aí da sua cobertura, da sua cozinheira, do seu motorista. O problema é com que cara o Corinthians chega para negociar com o Memphis, sendo que o Corinthians deve uma bolada pro cara. Esse é o de grande 40 problema. milhões, né? Pois é. Imagina, Chico, eu tô te devendo. Tá 40 milha. Eu tô devendo pra você, Chico. Aí eu quero tirar alguns benefícios em contrato. Aí você vai falar, tudo bem, eu até aceito, mas me paga o que vocês me devem pra gente poder fazer um novo contrato. Não tem como viabilizar. isso. Mas eu acho que a passagem do Memphis foi uma passagem brilhante. Em todos os aspectos. Dentro de campo deu título, foi protagonista, fora dele também a mesma coisa. O problema é que a gente pega esse último recorte dos 3, 4 meses pra cá, nessa temporada, ele não foi bem por causa da lesão. Mas quando você pega o todo, o contexto completo do Memphis Depay, é muito mais benefício do que prejuízo pro Quanto que Corinthians. ele ganhou por jogo? Não, por jogo eu não sei, tem que ver o contrato porque o dele. valor dele que ele não sei, recebe. não consigo Agora, responder se a o verdade, não tem Memphis for para a informação Copa agora. do Mundo, Dr. Marco Aurélio Cunha, você imagina o Memphis um protagonista nesse Mundial? Se ele conseguir superar a lesão, estiver pronto, que é o que a gente imagina
que vai ser feito. Ele tem também condições de ser protagonista na Copa. Ele já é artilheiro, né? Da Holanda. Renata, Sim, na história. Fora de série, o superclasse do Mundial, ele não está. Mas ele é um excelente jogador para compor com os seus jogadores da Holanda e dos outros países do nível técnico que ele tem. Então, eu diria que ele está um pouco abaixo daqueles que são super. Mas ele vai ajudar a Holanda de alguma forma. Ele tem potencial técnico, ele tem inteligência de jogo. Eu acho que ele foi um acerto técnico do Corinthians, que ninguém acreditava. E foi, claro, um problema financeiro para o Corinthians. Que é aquela história. Se é pobre, não casa com rico, que vai dar problema. Eita! Uma hora aparece. Como assim, doutor? Uma hora aparece problema. Como assim, doutor? Porque não dá para sustentar. Princesa e o plebeu. Não dá para sustentar E o amor? O amor acaba. Que isso é problema. O amor no início é uma maravilha. Daqui a pouco, a hora que a realidade chega, Que as contas aparecem. as contas né? aparecem. O rico aí, paga. meu amigo, O cabelo aí cai. tá. Ai, ai, ai. Então, mas o rico Até paga. os bichos claro. crescem, né, doutor? Então é isso. Eu acho Doutor, que se eu tenho 10 e você não tem nada, nós temos agora 10. fiquei- Assim funciona a vida. Agora eu fiquei deprimido. Mas eu Ah, acho que Roberta, me ajuda, pô. Ele foi um acerto que obviamente não dá para continuar por conta clara dos negócios. Eu pergunto para o Sgarbi e para o Cicinho aqui, ele foi melhor que o James Rodrigues? Ele foi melhor do que o Oscar? Foi, na minha opinião. Daniel Alves, muito. Pega os O caras aí. Daniel até tira um pouco fora dessa Quantos questão. craques mas o Memphis mundiais é vieram pro melhor. Brasil e não fizeram um terço do que o Memphis fez no Corinthians? Mas vocês não estão sentindo o que está acontecendo. Que isso? O quê? O Hulk foi embora também. O Hulk foi embora, foi pro Bebeto, bebê. E agora o Memphis largando. Aí, Mas o Hulk vai continuar no futebol brasileiro, só que no Fluminense. E o O Memphis, doutor? eu acho. Será que algum clube vai se interessar em Memphis Depay, fazer a mesma engenharia Flamengo? financeira? Flamengo! Tanto de gente que vai chorar. Doutor, me dá um remédio, Tanto de gente que vai chorar quando ele partir. um remédio. Chico, você é Essa um deles, diretoria Chico. do São Paulo aí, eu não duvido nada. Não. Não, mas não tem dinheiro pra mandar O o São técnico Paulo- embora, vai ter dinheiro pra contratar o Memphis. Fez uma multa com quem tava em casa. Aí não dá. Nossa, Cici, você foi bem Everton agora. Guimarães, estão falando que você tá chorando, que é por isso que você veio com cobertor hoje, que a toalha não era suficiente. Everton, Memphis estará longe do Corinthians Renata, após a Copa. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que você está parecendo uma jarra de que suco de groselha. Maravilhosa, como sempre. Mas eu queria, ao mesmo tempo, aproveitar para solicitar a nossa técnica que colocasse ao meu lado uma das figuras mais doces, generosas, inteligentes e cuidadosa com as palavras. Dr. Marco Aurélio Cunha, por favor. Divida a tela comigo, porque minha mãe, quando eu estudava, doutor, ela, para me chamar de burro, que eu não aprendia nada, ela falava: meu filho, você está com um pequeno problema cognitivo, que você não sabe fazer uma expressão algébrica. Não é possível que você não consegue decorar as regras. Matemática é regra. Eu falo: mãe, eu não consigo. Eu só penso no que está acontecendo lá na rua, com os meus amigos, eu não consigo estudar. E ela falava: você está com algum problema, nós vamos ter que procurar um especialista. Ou seja, ela, em outras palavras, está me chamando de burro. Mas ela era doce, generosa, cuidadosa como o senhor. E o senhor, de uma maneira cortês, com a empatia que é necessária para a gente viver em comunhão com as demais pessoas aqui no programa, porque o que tem de mala nesse meio nosso, e gente que gosta de brigar, desculpa, saiu sem querer. A gente tem que ter cuidado com as palavras. E você teve cuidado, doutor Marco Aurélio, para dizer o seguinte: Memphis, olha o que você disse. Volta aí, olha o que você disse, com outras palavras. Memphis, toma cuidado, porque o calote está aí. Talvez você possa sair daqui e nunca mais ver esse dinheiro. Você falou de uma outra maneira. Depois você falou assim: um pobre não pode juntar com um rico, porque vai dar problema. Ou seja, o rico é o Memphis. Aí você já anunciou que vai dar problema. Outra coisa que você disse, o senhor disse, com cuidado, o amor acaba quando falta. Então, sem La Plata não há juego. Ou seja, o amor acabou porque faltou pro Memphis.
pô, você disse isso, mas de uma maneira delicada, de uma maneira generosa. Eu queria parabenizá-lo, porque é um aprendizado diário tê-lo por aqui. Você deu no meio da canela do Ronaldo. Chamou Não, de senhor, pagador, ele tá passando falou que por o isso, pobre você pode tá jogar passando comigo, por e isso. o pobre Você tá passando por isso. Você fez a cartinha pro Hulk, rapaz. Você fez a cartinha pro Hulk. Vai com Deus, Hulk. Ele falou, não, mas e a grana? Elegante, Vai com Deus. absolutamente elegante, sabe? Eu fico realmente embasbacado com a capacidade. O Hulk chegou lá com o bolso pra fora, olha. O Hulk chegou lá assim.